né, da nossa Meireles, mas é bacana esses momentos que a gente se sente lá, então estou me sentindo aqui com vocês. Preparei uma palestra que tem um tema muito abrangente, mas que ao mesmo tempo eu tentei restringir um pouco, para que tanto a gente ganhe esse conhecimento, como também a gente tente visualizar como ele pode ser aplicado dentro da nossa realidade. Então, tentei fazer algo mais interativo também, que vocês possam interagir ao longo da palestra. Então, ao longo desse momento, eu vou colocando alguns links que vocês vão responder no bate-papo, mas eu vou falando no momento. E vocês podem interagir, podem perguntar aí no bate-papo, porque qualquer coisa a gente vai também respondendo ao longo da palestra, certo? Mas é um tema bem atual, não sei se conhecido realmente por todos, mas, de qualquer forma, por mais que muitas vezes a gente não conheça o nome, eu tenho certeza que quando a gente começar a falar, vocês vão rapidamente se ligar em toda essa transformação que está acontecendo realmente. E a ideia, mais do que falar o que está acontecendo de transformação, é realmente vocês poderem também aplicar isso no dia a dia de vocês. Então, a economia compartilhada nada mais é do que realmente a gente utilizar de meios e formas onde eu possa, através de um produto ou um serviço, não fazer uma venda, mas fazer uma troca ou um compartilhamento. Mas eu vou explicar com alguns exemplos, mas basicamente para vocês entenderem o que é que a gente vai falar, é como essa economia compartilhada transformou o serviço que nós conhecíamos antes como serviço, né, em experiência. E o que é que isso veio trazer de novo para a sociedade como um todo. Então, o que é economia compartilhada? Eu falei basicamente o conceito para vocês, mas dando um exemplo agora, né? Que eu acho que é o exemplo mais clássico de todos. Depois eu dou outros exemplos pelo mais clássico para vocês entenderem bem. O Uber nada mais é do que faz um serviço que faz parte da economia compartilhada. Por quê? Porque hoje você tem pessoas que têm o seu próprio carro e eles fazem, através daquele serviço de pegar você na sua casa, deixar você no lugar que você quer ir, um serviço de economia compartilhada. Exatamente porque nesse modo de realizar, você tem o compartilhamento daquele bem e você não influencia outras pessoas a comprarem também um bem, mas a compartilharem aquilo. Então, para vocês me entenderem, antes, muita gente, o sonho da vida das pessoas era ter um carro. Eu lembro muito quando eu comecei a trabalhar, parece novinha, viu, gente? Mas é só a cara. Comecei a trabalhar lá em 2009, o sonho da minha vida era ter um carro. E hoje, o sonho da minha vida é não ter um carro, porque exatamente é uma despesa muito grande e hoje com o Uber isso conseguiu se tornar uma realidade. Você não precisa mais de um carro. Sendo muito realista, se você morar basicamente perto do seu trabalho, você não precisa mais de um carro. Eu tenho um carro que como eu estou dizendo, só na minha vida vender ele, não dá para vender agora na época de pandemia, mas eu vou fazer é um objetivo aí desse ano. E ele está parado aqui há um mês. Então, assim, é um dinheiro que eu estou investindo, mas que eu não estou utilizando. Já se eu andasse de Uber, por exemplo, eu não precisaria estar utilizando. Então, a ideia da economia compartilhada é pegar bens e serviços e transformar para que as pessoas elas possam usar esses bens e serviços, pagar por eles, mas sem comprar, sem adquirir, sem ter aquele bem e serviço para si. Um outro exemplo é uma loja bem interessante, um e-commerce, não sei se é mais ou menos isso que eles chamam, mas o Enjoei, esse já não é tão conhecido, mas aí para as meninas que estão assistindo, é muito interessante, porque você bota lá as suas roupas que você já não tem mais interesse de usar, e as pessoas compram e você envia para essas pessoas. Ou seja, você está comprando algo de alguém, mas aquilo não está sendo renovado, não está sendo feito novamente só para você. Você está reutilizando, compartilhando. Então, a ideia da economia compartilhada, ela vem com 3 principais vertentes, né? Que é exatamente você não
precisar adquirir um bem ou serviço para usufruir dele. Então, por exemplo, tem um outro exemplo que poderia acontecer, que inclusive a gente inventou esse produto lá numa disciplina da pós que eu participei, que era um site onde as mães que estão grávidas podem, as mães, pais, óbvio, podem entrar lá e podem alugar um carrinho de bebê conforto por 1 ano. E aí, nesse 1 ano, ela vai pagar um determinado valor e depois de 1 ano ela devolve para outra mãe poder alugar e poder usar. Ou seja, você não está comprando novamente na loja. Então, um benefício da economia compartilhada é exatamente a reutilização de recursos. Então, o primeiro benefício é o benefício sustentável, né, do planeta. O outro benefício, que aí vem depois disso, é a acessibilidade, ou seja, antes era muito caro. É muito caro comprar um carrinho de bebê conforto, por exemplo. É muito caro comprar uma roupa nova, é muito caro comprar um carro. Hoje, com o Uber, muita gente consegue andar de Uber com diversas oportunidades, andar com o Uber, porque é mais acessível. Tornou o táxi, por exemplo, mais acessível. Antes você pagava R$ 30 numa corrida e hoje você paga 10. Então, você consegue fazer mais corridas, andar mais de táxi. Eu, por exemplo, nunca andava de táxi. Nunca na minha vida eu andei de táxi. Sempre andava realmente de ônibus, em tudo que eu ia fazer. Mas a partir do momento que o Uber começou a ser mais acessível, né, transformou esse mercado num mercado mais acessível, a gente começou a utilizar. A outra questão, além da acessibilidade, é realmente os grandes marketplaces, né? Então, o que é um marketplace? É um local onde você vai poder utilizar aquela ferramenta com diversas oportunidades de negócios. Então, um exemplo de marketplace é a Amazon. Você consegue comprar livro, consegue comprar filme, consegue comprar... Nem sei, mas tem muita coisa que você consegue comprar lá dentro. Tudo que você imaginar, você pesquisa lá e você vai achar. Então, ou comprar, ou, por exemplo, pagar. Existem marketplaces que são concorrentes aí da Meirelles e Freitas, porque são empresas totalmente digitais, como o Quitado, por exemplo, que você entra e lá você consegue pagar dívidas de diversas empresas, bancos e dentre outras empresas. Então, também tem os marketplaces que estão dentro da economia compartilhada. E, além disso, também, a gente tem o processo de tecnologia. Então, a economia compartilhada hoje, ela só é possível, e ela só foi possível iniciar por causa da tecnologia. A tecnologia trouxe realmente para a sociedade como um todo uma acessibilidade maior e uma velocidade na comunicação maior. Então, através de plataformas tecnológicas, você consegue fazer o pagamento, você consegue fazer a avaliação daquele serviço ou daquele produto que você comprou, enfim. Então, é algo que veio a somar e a fazer essa economia compartilhada deslanchar. A economia compartilhada, para vocês entenderem, começou em 2008, numa crise, né, na crise grande que teve, principalmente nos Estados Unidos, mas que abalou todo mundo. E lá começou a humanidade começou a repensar em inúmeros aspectos. Como é que um país falido, um país quebrado, poderia surgir das cinzas novamente e fazer negócios acontecerem. Então, o termo foi usado primeiramente em 2011 e a partir disso a gente viu a evolução e principalmente um crescimento de empresas que fazem parte da economia compartilhada. Então, hoje, se você for analisar as maiores empresas do mundo, cerca de 60% dessas empresas estão dentro da economia compartilhada e são empresas muito novas, muito jovens. Então, a economia compartilhada, ela veio exatamente nessa era digital. E ela só foi possível por causa da era digital, por causa dessa transformação de plataformas digitais, plataformas de pagamento, de plataformas de avaliação. A gente conseguiu fazer com que a economia compartilhada ela ganhasse uma velocidade muito grande. Então, se a gente fosse ver uma linha do tempo, de 2014 para cá, foram inúmeras empresas criadas e inúmeras empresas que talvez já até fossem criadas antes, mas tiveram o seu grande boom, certo? Por causa da economia compartilhada. Como eu disse para vocês, a economia compartilhada, ela melhora realmente as relações de consumo.
os preços são mais justos, o respeito com o ambiente social e a democratização da comunicação. Por causa dessa democratização da comunicação é que a gente consegue saber e ficar sabendo dessas startups, dessas empresas que estão surgindo dentro dessa economia e a gente consegue se inserir. E tu já falou alguns exemplos, eu já entendi um pouco, mas quais são essas empresas, né? Quem está dentro dessa economia compartilhada? E aqui eu vou colocar algumas empresas que que estão dentro dessa economia, que estão dentro até também da economia colaborativa, que é uma outra, que é muito parecida, mas que é uma outra vertente, que, por exemplo, é o Spotify, que é uma empresa que hoje você não compra CDs, mas você lá dentro do Spotify paga um valor e você consegue ter acesso a um leque imenso de músicas. Então, o Spotify, ele querendo ou não compartilha, ele não faz você ter um bem material, você não tem mais o CD, que era seu bem material, agora você tem um serviço que é entrar lá e ter acesso às músicas. O Netflix, da mesmo jeito, né? Você não precisa mais ter um DVD para você assistir o filme, ir à locadora e tudo mais. Vocês são bem jovens, não sei se vocês chegaram a viver essa experiência, mas eu que vivi, eu amava ir na locadora, eu passava horas na locadora e levava sempre o mesmo filme, que é basicamente o que eu faço hoje no Netflix. Eu passo horas escolhendo o filme que eu vou assistir e termino assistindo os mesmos filmes. É para Sempre Cinderela, Simplesmente Amor, Simplesmente Acontece, né? Enfim, os filmes que eu gosto. Então, basicamente, funciona do mesmo jeito, mas você tem uma outra experiência e também a forma de pagar é outra, né? Antes você pagava, sei lá, R$10 num filme e era caro mesmo, e inclusive eu sempre atrasava em devolver o DVD, então eu acabava pagando muito mais. E hoje você paga um valor ali no Netflix e tem acesso a uma cartela. E como Netflix surgiram outros, né? Hoje a gente tem aí, falando de home office, para vocês que estão também em casa e na quarentena, tem outras possibilidades além do Netflix, né? Telecine Play, tem o novo, que eu esqueci, o da Disney, que eu também adoro. Que também é junto com o da Amazon. Qual é? Prime Videos. Exatamente. Então, tem alguns aí que estão bem na jogada e que seguem também essa mesma questão da economia e Uber, que eu já citei para vocês. Então, agora é o momento da gente interagir. Eu estou me sentindo assim, falando sozinha para uma câmera, é muito ruim essa sensação. Eu vou mandar para vocês, botar aí no bate-papo um link, eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem. Esse formulário que eu vou botar aí no bate-papo, tá? Vocês podem entrar nesse formulário e aí eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem. Basicamente, esse formulário é para vocês responderem quais dessas empresas você se relaciona hoje ou já se relacionou também, tá? Então, vão marcando aí quais são as empresas e qual a frequência que vocês hoje já fazem essa interação com essas empresas. Coloquem também quando vocês finalizarem no bate-papo, só para eu já continuar a partir disso. Deixa eu ver o que é que vocês estão escrevendo. É só bom dia. Era um evento alugar filme, Tainá, exatamente. A gente se arrumava, né? Vai que encontrava um paquera também, né? Na locadora sempre existia essa tensão. Meu marido aqui do lado, como é que é? Conta, bota aí também. Ai, meu Deus, o Lucas Emanuel sempre querendo ser o diferentão, usando o outro alugado do Spotify. Fizeram? Enquanto vocês estão fazendo aí, né, as empresas que estão aqui no formulário são as maiores, digamos assim, mas eu coloquei também a Enjoei, que é essa empresa que eu achei fantástica, vou usar bastante, que é o Uber, o iFood, Airbnb, Enjoei, Netflix, Waze, Spotify e Amazon. Sabe por que eu gostei muito da Enjoei, eu ainda não usei, mas eu vou usar. Porque eu sempre comprei roupa da cunhada, da minha irmã da minha cunhada.
E ela vendia as roupas muito baratas, tipo, uma blusa nova, ela me vendia por R$ 30, R$ 40. Ela se mudou, eu não tô mais comprando dela. E eu não odeio comprar roupa porque, Jesus, os preços estão lá em cima, né? Então, o Enjoei é muito bom. E não é só roupa feminina, tá? Também tem outros tipos de roupas lá. Para quem se interessar, homens também. Todo mundo ok? Então, vamos lá. Vou olhar aqui o resultado rapidinho, já tem 23 respostas. Olhando os resultados, o Uber, o maior, acredito, né? Uber e Netflix, bombando. O iFood, gente, pelo amor de Deus, tenho que parar urgente de usar. Engordei 12 quilos desde que eu comecei a usar iFood, não dá mais. Inclusive, estou de regime, o iFood está proibido aqui em casa. O Airbnb, algumas pessoas já usaram. Enjoei, ninguém conhecia, mudei a vida de vocês. Já valeu, né, a palestra por isso. O Waze também, muita gente conhece. Spotify, muita gente conhece. A Amazon também, menos conhecido. Frequência que a gente vê que diariamente muita gente provavelmente está usando aí Netflix e Spotify e Uber nem tanto, né, por enquanto, mas também dá para usar semanalmente. Você vê poucas pessoas com poucas vezes. Então, realmente, essas empresas, elas já invadiram a nossa vida, já invadiram a sociedade e não se engane, são a tendência mundial, não tem para onde correr, né? Empresas, a gente vê também uma grande uberitização, não sei se é bem assim que se fala, mas é uma tendência também, de empresas que estão aderindo a uma uberitização, por exemplo, de fazer os seus serviços também da mesma forma que as pessoas do Uber fazem, né? Os motoristas do Uber fazem. Então, isso também é algo que pode ocorrer, que vai ocorrer, é uma tendência, e não tem para onde fugir. E aí, a gente voltando aqui para a palestra, depois desse momento, palestra não, né? Esse bate-papo, porque eu estou fazendo uma coisa bem informal aí, vocês me perdoem se vocês esperavam algo diferente, viu, gente? Mas é porque eu não consigo, não. Sou uma pessoa meio descompensada. Então, como vocês já colocaram lá, vocês viram que é uma tendência mundial, que são empresas que estão no seu dia a dia, e como eu falei para vocês, 60% das empresas, das grandes empresas hoje mundiais, são empresas que estão na economia compartilhada. Então, é uma tendência que não tem para onde correr. E aí, essa economia compartilhada, ela trouxe uma grande transformação na aplicação do serviço, na aplicação e na percepção, porque o serviço ele é muito mais percepção do que qualquer outra coisa, né? Quando você vende um bem material, por exemplo, vou vender aqui um celular, quando você vende um celular para uma pessoa, você clica, você mexe, você tem a oportunidade de vivenciar aquele momento inteiro com aquele celular. Já o serviço não, o serviço é uma percepção, ou seja, você vive aquilo por um momento e aquele momento vai ser único, não vai ter como viver novamente aquilo. Então, o serviço, por exemplo, que a gente entra em contato com o nosso cliente para negociar, para eles pagarem uma dívida, é uma percepção. A pessoa não vai mais escutar aquela mesma voz, aquele mesmo atendimento, aquela mesma forma de negociar. É único. Por mais que você todo mês ligue para aquela mesma pessoa que todo mês deixa de pagar, eu sei que existe aí, mas é uma percepção, porque nem todo mês é você que vai ligar, você não vai falar a mesma coisa com a pessoa. Já o celular, todo dia é a mesma coisa, né? Não sei quando ele trava, mas não existe. Mas o serviço não, é uma coisa única. Então, o serviço é muito mais percepção do que um produto. E a ideia dessa transformação é que a economia compartilhada, ela trouxe essa transformação em muitos sentidos, fazendo o serviço hoje não ser mais um serviço, mas ser uma experiência. Então, eu não uso mais hoje, por exemplo, o Netflix só basicamente para assistir filme, mas eu quero ali no Netflix olhar aqueles storyzinhos que eles fizeram, eu quero no Netflix saber o que é que eles estão lançando. A própria Netflix fazendo seriados e filmes próprios é uma mudança de experiência que nós estamos tendo com a marca Netflix. Então, eles começaram, por exemplo, muito com os filmes aleatórios lá de outros locais, era meio que colocava, era uma plataforma de filmes aleatórios que você ia lá e pagava aquele preço para assistir.
como, por exemplo, o Spotify com música, mas hoje o Netflix já mudou também. Hoje a Netflix já oferece uma experiência porque ela mesma faz os seus filmes, as suas séries. E ela investe muito nisso, né? Investe muito na plataforma, investe muito no UX da plataforma, em como a plataforma funciona. Então, esse serviço, ele foi totalmente transformado em experiência, não só para a Netflix, mas em tudo, gente. E aí eu trato até mesmo produtos. Antes você ia num restaurante para comer, e hoje você vai no restaurante para ver uma experiência. Vou falar, por exemplo, do Outback, que eu já combinei com o meu esposo, que é a primeira coisa que a gente vai fazer quando acabar a quarentena. Lívia, qual a primeira coisa que você vai fazer quando acabar a quarentena? É ir no Outback. Por quê? Porque eu amo o show do Outback. Hoje, inclusive, é sexta. Seria um dia que estaríamos lá disponíveis para ir, porque a gente só pode uma vez por mês, porque é caro. Mas eu amo. Então, primeira coisa é para o Outback. Por quê? Lívia, é só por causa do show? Não, eu posso comprar uma cerveja ou Brahma, eu posso pagar um barril de chopp e colocar aqui, que não vai ser a mesma coisa. É muito diferente você entrar no Outback, você sentir aquela coisa intimista, aquelas pessoas perto, aquelas pessoas conversando alto, e você ir vendo o volume aumentar à medida que as pessoas vão interagindo, vão tomando chopps. Então, é uma coisa muito diferenciada. Aquela costelinha maravilhosa, que vem com aquele barbecue, que vem com aquele crocante, com aquela batatinha deliciosa. Enfim, tô de manhã, não tomei café ainda, por isso que eu tô falando de comida. Então, você entra no Outback, você vive uma experiência diferenciada, não é só comer. E, ao mesmo tempo, isso acontece com N outros serviços e outras empresas. E essa transformação, ela veio muito da economia compartilhada. Por exemplo, hoje você consegue no Outback deixar a sua avaliação, deixar um comentário sobre o restaurante. E aí as pessoas que vão lá, que ainda não conhecem, podem entrar e podem visualizar se aquele restaurante é interessante ou não para viver aquela experiência. Então, hoje, essa tendência, ela nada mais é do que uma tendência que veio da economia compartilhada, que tem como essência a avaliação, que tem como essência a notificação e você indicar uma empresa, certo? Então, uma empresa ou um serviço. Então, é interessante ver essa transformação acontecendo também aí nessa aplicação, nessa percepção. Pessoal, eu falo demais, não sei se vai dar para fazer tudo em uma hora, mas vamos tentar. Então, o que mudou, tá? Basicamente, o que mudou, eu listei aqui de uma forma bem rápida, mas tem muitas outras coisas, mas aqui eu acho que foi o principal que mudou, então, nessa transformação do serviço para a experiência por causa da economia compartilhada. O que mudou? A agilidade e a velocidade, e hoje a gente está vivendo um tempo de muita velocidade, eu acho que o que a gente evoluiu em 3 anos em relação à tecnologia, em relação a processos, em relação a mudanças culturais, a gente está vivendo hoje em quarentena aí, nem sei quantos dias vão ser, se vão ser 40 menos, se vão ser mais, mas a gente está vivendo nesses dias exatamente por uma mudança mundial que a gente teve de forma de se movimentar e de viver, né, de ser pessoas. Então, a agilidade e a velocidade com que as coisas já vinham vivendo e com que as coisas vão viver daqui para frente, gente, é absurdo, né? Nosso trabalho nunca mais vai ser o mesmo, nossa forma de trabalhar nunca mais vai ser a mesma, a nossa cultura organizacional nunca mais vai ser a mesma, as tecnologias que a gente está interagindo a partir de agora nunca mais vão ser as mesmas. Então, tem muita coisa acontecendo e a velocidade é essencial. E trouxe da economia compartilhada essa velocidade. Por que essa velocidade? Por exemplo, o Uber, ele tem uma velocidade absurda de tentar se reinventar a todo momento. Por quê? Porque senão ele fica para trás. Vem o Rappi, vem qualquer outro tipo, que aí o Rappi é a evolução do iFood, desculpa, o iFood, por exemplo, nasceu e o Rappi é a evolução do iFood, e quem vai ser agora a evolução do Rappi? Então, é constantemente, se a empresa ficar parada no tempo, ela realmente vai ficar para trás no tempo, né? Então, a velocidade, ela é de uma forma absurda hoje e vai ser ainda mais depois desse momento que a gente está vivendo mundial. A expectativa do cliente. Então, antes o cliente entrava num táxi, a única expectativa dele era que ele chegasse no destino final. Hoje, o cliente entra no Uber, a expectativa dele é que o Uber esteja super limpo, que o Uber coloque uma música que é agradável para ele, que o Uber, no meu caso, tá? Eu vou falar no meu caso, não fale muito, porque geralmente eu estou muito ocupada fazendo alguma coisa no celular, que eu só uso o Uber quando eu estou trabalhando, alguma coisa nesse sentido. Que o Uber tem ali uma balinha, que eu adoro balinha, então
gosto. Sempre é interessante quando o Uber tem. Se o Uber tiver uma água, melhor ainda. Isso aqui no Ceará a gente não vê, mas em alguns outros locais existe isso, o Uber com água. Então, assim, a expectativa do cliente, ela mudou muito. Não dá mais para a gente tentar fazer só o arroz com feijão básico, né? A gente precisa oferecer coisas diferenciadas para o cliente a todo momento. Um restaurante precisa estar incluindo coisas no seu cardápio a todo momento, mudando o cardápio, incluindo outras comidas ali para fazer as pessoas estarem sempre voltando, sempre querendo experimentar coisas novas. Então, as pessoas hoje em dia, elas têm esse desejo, esse anseio de estar constantemente esperando, criando essa expectativa por coisas novas, por algo que agrade elas, por algo que excedam o que ela está esperando. Né? A acessibilidade, então, antes, se a gente não tinha acesso a muita coisa, como, por exemplo, a muitos filmes de uma vez só, a muitos livros de uma vez só, hoje você aluga também, tem alguns aplicativos que você paga um valor e você consegue ter todos os livros ali de forma acessível para você. Você não precisa ficar rodando na biblioteca 1000 anos e não tendo dinheiro para pagar, ou então em uma livraria, não tendo dinheiro para pagar naquele livro, porque você paga aquele valor ali mensal que é super acessível e você tem acesso a todos os livros possíveis e imagináveis. Na minha época de faculdade, também lá atrás, em 2008, a gente tirava xerox dos livros. Não sei se vocês fazem isso ainda na faculdade de vocês, mas a gente tirava xerox dos livros, porque a gente não tinha dinheiro para comprar livro, óbvio. E hoje eu já vejo uma facilidade muito maior de estudante, porque eles podem pagar, como eu estou dizendo, esses tipos de aplicativos, esses tipos de marketplace, e conseguir ter acesso a inúmeros livros sem precisar estar xerocando. Inclusive, era muito caro também. Recorrência. Então, o que é a recorrência? A recorrência, por exemplo, o Spotify, você faz lá a sua conta e coloca lá o seu plano. E aí, todo mês, vem descontando da sua conta aquele valor. Sendo que é um valor, geralmente, tão pequeno, que você, por mais que nem use muito o Spotify, mas você não vai parar assim e dizer, aí vou cancelar o meu Spotify. É muito difícil. Por exemplo, o Netflix teve muito tempo que eu passei sem usar total. Em nenhum momento a gente pensou, vou aqui cancelar a Netflix. Não, porque é algo que tá lá, é pouco, você não sente tanto, então você deixa. E esse mercado de recorrência, pessoal, é imenso hoje em dia e é o que dá dinheiro. Porque um pouquinho de todo mundo torna muitão. Então, empresas como a Netflix, como o Spotify, que vivem do mercado de recorrência, são empresas que evoluíram muito rápido, exatamente por as pessoas recorrerem sempre àquele serviço, estarem sempre em contato com aquele serviço, ou se não tiverem, não cancelarem. Né? Uma empresa que não está essencialmente dentro da economia compartilhada, mas que vive o mercado de recorrência, a Smart Fit. Eu já, bonita, que maravilhosa, que odeia qualquer tipo de exercício físico e qualquer tipo de esforço físico, né? Nem exercício, é esforço. Já peguei a Smart Fit um ano inteiro, sem utilizar, porque eu fiz aquela porcaria lá do plano Black, sem utilizar, e não cancelei porque é um mercado de recorrência. E já, inclusive, sem plano Black, eu já fiz o plano normal, que você pode cancelar, mas até para ir na academia cancelar o plano, eu tinha preguiça. Então, passei 3, 4 meses para cancelar o plano. Enquanto isso, a Smart Fit ganhou meu dinheiro lá. Então, esse mercado da recorrência, ele está evoluindo muito rápido também, e é uma característica da economia compartilhada que hoje está se aplicando em muitas outras economias, né? O pagamento e atendimento digital, então, como eu disse para vocês lá no início, a economia compartilhada ela só foi possível exatamente porque hoje a gente tem plataformas diferenciadas e a gente consegue vivenciar isso, né? Então, o digital, ele faz toda a diferença. Eu não imagino a economia compartilhada com tudo isso que eu estou dizendo para vocês, que precisa de uma comunicação rápida, que precisa de inovação, precisa de agilidade, precisa de acessibilidade, sem a gente vivenciar a parte digital. Né? Seria impossível eu ter uma locadora que eu pagasse lá uma taxinha e eu fosse lá e alugasse os filmes, entendeu? É inviável. Então, o digital fez isso ser possível. A parte de referência, então, hoje as empresas, elas são referendadas. Se você não fizer o serviço perfeito e exceder a expectativa do cliente, você fica para trás, você não ganha referência, você é linchada. A gente vê isso, por exemplo, pessoal, com o Zoom, que é a plataforma de vídeo.
O Zoom, ele hoje, eu não sei se vocês viram, mas ele está somando. Se você pegar todas as empresas de companhia aérea do mundo, não estão valendo o que estão valendo as ações do Zoom. O Zoom, ele, nessa quarentena, assim, bombou. E o Zoom teve aí uma falha nos dados, e aí o pessoal ficou falando que os dados estavam sendo vazados pelo Zoom e tudo mais. Foi meio que um linchamento aí. Muita gente passou a também não querer mais usar. Eu vivi isso na minha pós, o pessoal não estava querendo fazer as aulas no Zoom, exatamente por isso. Então, para você ver como mesmo uma empresa que teve um boom gigantesco em poucos dias, se não cuidar para fazer o serviço exceder a expectativa do cliente, pode cair também no linchamento aí online, né? No cancelamento, né? Nas redes sociais. E as inovações, que com certeza trouxe isso de uma forma mais ágil, mais rápida para todo o universo aí de serviço que a gente vivencia hoje. Então, passando de uma forma mais rápida agora, a transformação da aplicação do serviço e percepção de você. O que é que eu vou fazer agora com vocês, tá? Eu vou colocar outro formulário e aí eu vou pedir para que vocês agora coloquem o que vocês acham desses aspectos que eu vou colocar aqui. O que vocês acham que a Meirelles e Freitas já se encaixa? Porque, como eu disse para vocês, a gente vai trazer isso para a nossa realidade. Então, a gente vai primeiro trazer para a nossa realidade a Meirelles e Freitas, e aí depois para a nossa realidade como profissional. Então, entre aí no formulário, vão colocando aí o que vocês acham que desses aspectos, agilidade, expectativa do cliente, acessibilidade, recorrência, pagamento e atendimento digital, atendimento e relacionamento transformados em inovação, quais desses aspectos vocês acham que a Meirelles e Freitas hoje já se adequa a essa tendência aí que a economia compartilhada está transformando no mundo? Vão marcando aí o que é que vocês acham que a MF já se adequa, já está adaptada. Né? E o que não tiver, você não marca, que a gente vai depois avaliar exatamente esses pontos que ainda não estão, a Meirelles ainda não está totalmente adaptada a essas transformações. Porque, como eu disse para vocês, essas transformações da economia compartilhada vão ser essenciais aí para os próximos 20 anos. Então, eu não imagino empresas vivas que não tenham esses aspectos, por mais que não estejam dentro da economia compartilhada, mas eu não imagino empresas vivas que não estejam dentro desses aspectos, porque a economia compartilhada hoje, ela dita um pouco os aspectos e as tendências que as empresas vão ter que se adequar. Então, é importante as empresas se adequarem. Então, o que é que vocês acham que a Meirelles hoje já se adequa? Você marca o que é que já se adequa e o que não se adequa, a gente vai avaliar. Já tem aqui 20 respostas. Enquanto vocês vão terminando hoje de responder, eu vou ver o que é que vocês estavam comentando, porque eu sou uma pessoa curiosa. O universitário sobrevive de xerox, exatamente. Hoje ainda, será? Mas tem, né? Biblioteca virtual e tal, isso aí é tendência total também. Estou vendo aqui vocês falarem. Pronto, show de bola. Já vi que muita gente já conseguiu fazer, já temos 26 respostas. Vamos ver aqui, então, qual é a opinião de vocês. Agilidade, vocês percebem que a Meirelles e Freitas já tem uma boa agilidade, mas principalmente o que vocês mais colocaram aqui foi inovação e pagamento e atendimento digital. Show! Realmente eu acho que também concordo, acho que essas são as duas principais que a Meirelles tem hoje. Mas também a Meirelles tem agilidade e a expectativa do cliente sendo atendida de forma bacana. O que hoje a Meirelles Freitas já não se adapta tanto, né? A recorrência, exatamente porque a gente não tem o cliente pagando uma taxa para todo mês, né? Enfim, sei lá, pagar as contas, realmente isso ainda não existe, mas eu digo uma coisa para vocês, que agora eu vou dar um spoiler aqui. A gente, no ano passado, não sei se vocês lembram, a gente chegou a falar em alguns momentos, que tinha uma equipe que estava participando de uma consultoria de inovação e tal. E essa equipe tinha algumas pessoas da Meirelles e algumas pessoas da Udesc. Essa equipe era eu, Silvestre, Levi, que vocês conhecem, o Afonso, que até deu palestra aqui na Semana Digital, que também é a parte de inovação aí de todas as empresas,
e o Maicon, que é lá da Udesc, que é do financeiro da Udesc. E aí, nessa equipe, a gente tinha o objetivo de formar um produto. E a gente formou esse produto. Esse produto, ele existe, eu não posso, assim, falar muito dele para vocês, porque ele está em desenvolvimento, mas esse produto, ele está dentro da economia da recorrência. Da economia da recorrência. E eu poderia dizer que, aliás, de certa forma, está dentro da economia compartilhada. De certa forma. Teria que pensar um pouco sobre isso, mas eu acho que sim. Mas da economia da recorrência, com certeza. Então, esse produto, ele tem a recorrência aí na veia, e aí, por mais que botaram pouquinhas pessoas, né, que a Meirelles não se adapta à recorrência, com esse novo produto, a Meirelles vai se adaptar. Mas eu vejo que a gente tem percentuais, a gente tem percentuais bons aqui no todo de inovação, de agilidade, de plataforma digital. Eu vejo que, então, vocês percebem que a Meirelles está um pouco adaptada a essas transformações, não que esteja 100%, mas já está um pouco adaptada. E eu vejo também aqui, pelo que vocês falaram, que os únicos que não estão tão adaptados é a recorrência e a acessibilidade. A acessibilidade até porque as pessoas precisam pagar as contas, né, que a gente cobra. Mas, como eu disse para vocês, esse produto novo que a gente criou, ele é muito acessível e ele é muito recorrente. Eu não vou falar o que é, porque realmente a gente estaria violando lá um dos aspectos da consultoria, que é a parte de sigilo, mas se eu fizesse essa palestra daqui a um ano e a gente fizesse essa mesma pergunta, eu acredito que tudo isso aqui ia estar em cerca de 80%, certo? E aí, show de bola, gostei da interação. E a gente vem agora, então, para a parte final mesmo da nossa palestra, já está terminando, eu disse que talvez não daria de fazer, tempo de fazer 1 hora, mas está dando, já vai dar certo. E aí a gente vem para a transformação e aplicação da percepção de você. Então, assim, a gente viu lá atrás que a economia compartilhada, ela transformou a aplicação e percepção do serviço, por isso a gente fez essa enquetezinha aí sobre a Meirelles e Freitas, mas agora a gente tem que ver que a aplicação e a percepção também da economia compartilhada reflete em nós profissionais. Então, hoje, não dá mais para ser um profissional que está de fora da tecnologia, de fora da inovação, de fora das plataformas digitais, que está de fora da comunicação ágil, que está de fora das equipes ágeis, que não é versátil, então não dá. A economia compartilhada, ela trouxe algumas características para os profissionais que são essenciais, principalmente, gente, aí eu volto a dizer, na época de quarentena. Hoje a gente tem que se adaptar. Então, por exemplo, antes, aí eu vou dar um exemplo do meu setor, porque é uma realidade que eu vivo de forma mais próxima. Antes a gente tinha uma forma de atuar e a gente precisou, em uma semana, mudar essa forma de atuar. E assim, foi no início, todo mundo ficou, calma, o que é que está acontecendo? Todo dia, porque como era essa forma? Antes a gente tinha uma pauta semanal, que as pessoas iam cumprindo a pauta semanal, e aí a gente já tinha programado o que é que ia fazer na próxima semana, e na outra, e na outra. E a gente começou a entrar numa realidade que a pauta semanal todo dia mudava. Então, passou a ser uma pauta diária, e eu digo mais, uma pauta hora a hora, quase, né? Então, assim, eu programo tal coisa para fazer hoje, termino o dia fazendo outra coisa, nada a ver. Então, foi uma adaptação que a gente teve que viver em uma semana, que se a gente não tivesse profissionais versáteis e profissionais que soubessem trabalhar e se adaptar às mudanças, provavelmente a gente teria entrado em colapso no nosso setor. E aí eu imagino também cada um de vocês aí na casa de vocês atuando no trabalho que vocês estão atuando, né? Independente do setor, independente do que vocês fazem dentro da empresa. Então, essas características de profissionais que a gente está citando são características de profissionais que trabalham em empresas da economia compartilhada. Então, vocês observam que tudo que eu estou falando aqui vem da economia compartilhada. Então, quanto que a gente pode aprender? Principalmente por ser uma economia que vai muito além só da economia, do capitalismo. Ela transforma o capitalismo, né? Antes, se o meu sonho era comprar um carro, hoje o meu sonho é ter dinheiro para viajar. A economia compartilhada, ela transforma o capitalismo. E isso é muito interessante de se ver. E assim como a economia compartilhada transforma o capitalismo, transforma o serviço, que a gente já viu aqui, ela também vai transformar cada um de nós profissionais. A gente não vai mais poder ser o mesmo. E aí agora eu vou lançar
minha última enquete, para a gente falar sobre quais aspectos você mais acredita que precisa se adaptar nesse momento, nessa transformação aí oriunda da economia compartilhada, mas que vai com certeza se perpetuar por muito tempo, também oriunda desse novo momento que a gente está vivendo no mundo. Então, respondam aí esse terceiro questionário, que é para a gente entender quais são os perfis que nós temos aqui dentro da nossa empresa e como a gente pode se adaptar a essa transformação mundial, tanto dessa economia como desse momento. A gente tem aí a agilidade para o crescimento da produtividade, a criatividade para efetuar as tarefas diárias, a execução, a escuta ativa, para a necessidade do outro, maior versatilidade e capacidade de adaptação às mudanças, está errado aí, mas enfim, inovar em processos e tecnologias. Quais desses aspectos você acredita que mais precisa se adaptar? Poxa, Olivia, esse aqui é o que eu preciso me adaptar mais nesse momento, e nessa economia toda que tu falou, e nessa transformação toda que tu falou, esse aqui é o que eu mais preciso me adaptar. Então, marquem aí qual é o aspecto que você mais precisa se adaptar. Pode ser mais de um, mas não marquem mais do que dois, porque senão vai ficar muito pulverizado. E é interessante ver, eu vou até marcar os meus também, tá? Eu acredito que nesse momento a escutativa para o outro. Eu não consigo marcar. Peraí. Nesse momento a escutativa e a inovação. Para mim, são esses dois. Para mim, para eu, Lívia, certo? Pensem sempre em vocês. A gente já tem aqui 24 respostas. Foi aí, né, gente? Vou colocar aqui, então, já para a gente ver quais são os perfis que nós temos nas nossas empresas, né? Muita gente dizendo que precisa de agilidade para o crescimento da produtividade, show. Muita gente dizendo de criatividade para efetuar as tarefas diárias, bacana. Escutativa para a necessidade do outro, pouca gente, não foi tanta gente. Maior versatilidade e capacidade de mudança. Acho que todo mundo, ninguém votou nesse, porque todo mundo já acha que está se adaptando muito, né? Que a gente teve que se adaptar, né, meu povo? E inovar em processos e tecnologias. Então, muita gente também acha que nesse momento precisa inovar mais. Concordo, acho que esse, para mim, também é o principal. E a inovação, gente, era algo que eu até ia falar para vocês. Nessa consultoria que a gente vivenciou ano passado, é uma consultoria super conceituada, sabe? Eles não só fizeram a consultoria para a gente montar esse produto, mas a gente tinha diversas aulas e tal. E aí, nessa consultoria, eles explicaram muito sobre inovação. E a parte que eu mais achei interessante no todo de inovação é a parte da gente entender que a inovação, ela tem muitas faces. E uma dessas faces é a revolução de inovação, que é quando eu faço uma inovação revolucionária, como diz o nome, mas como, por exemplo, o Uber ele fez uma revolução mundial, não só no mercado de táxi, mas no mundo, em tudo, né? Como eu disse para vocês, a uberização do serviço. E a inovação de dentro da empresa, a inovação interna. Então, tem muita gente que acha que a inovação, ela só é essa revolução de inovação. É o Uber, é o Netflix, é o Spotify, é o Airbnb. A inovação é só isso, mas na verdade a inovação e a maior parte da inovação são as inovações de dentro da empresa. Então, são pequenas inovações em processos, pequenas inovações em formas de executar, pequenas inovações em tecnologias dentro da empresa que fazem, muitas vezes, a empresa ser impactada de uma forma até maior do que essas revoluções de inovação. Então, nem sempre para a empresa ser considerada empresa inovadora, a gente precisa fazer uma revolução de inovação. Muitas vezes, a grande empresa inovadora é aquela empresa que tem pequenas inovações dentro de casa, na tecnologia, nos processos, na execução, na operação. Então, cada um de nós podemos ser colunas dessa inovação, sabe? Não é tipo só uma obrigação da TI ser inovador. É uma obrigação de cada um de nós, cada profissional.
e a gente tem que estar em constante inovação dentro do que nós fazemos. E a inovação, ela tem uma forma de ser executada, que eu vou falar para vocês também rapidamente, para a gente não fugir muito do assunto, mas o fragmento de ideia. Então, é quando eu, Lívia, tenho uma ideia e penso, poxa, essa ideia é interessante. E aí eu primeiro compartilho essa ideia com uma pessoa, e aí eu ganho mais um fragmento de ideias e faço com que essa ideia ela seja unificada, e aí depois eu compartilho essa ideia com mais um grupo de pessoas. Só que esse grupo de pessoas não é um grupo qualquer, mas é um grupo multidisciplinar. Então, uma coisa é eu pegar, ter uma ideia aqui de um novo produto, por exemplo, e aí eu compartilhar com a pessoa lá do marketing, e depois eu compartilhar com todo mundo do marketing. Provavelmente, essa minha inovação, ela não vai ter tanta qualidade. Sabe quando é que essa inovação vai ter mais qualidade? Quando eu pegar essa ideia, eu compartilhar com alguém, por exemplo, do próprio marketing, e depois eu compartilhar com um grupo multidisciplinar, com uma pessoa lá da TI, uma pessoa da operação, uma pessoa do planejamento, uma pessoa, sei lá, do DP, da gestão de pessoas, e eu compartilhar através do financeiro, compartilhar essa ideia através desse grupo multidisciplinar, e fazer com que essas outras pessoas que talvez não tenham muita ligação com o que eu faço, deem um outro olhar interessante a essa ideia. Então, o mais legal da nossa experiência nessa questão da inovação é que o nosso grupo era composto de uma pessoa do comercial e vendas, que era eu, uma pessoa de TI, que era o Levi, uma pessoa de planejamento, que era o Silvestre, uma pessoa de financeiro, que era o Michael, e uma pessoa de inovação, que era o Afonso. Então, a gente ganhou uma multidisciplinaridade imensa e que ajudou muito. Então, em muitos momentos, o grande criativo do grupo foi o Michael, que era do financeiro, e que ele não tem que exercitar, digamos assim, a criatividade diariamente, até que tem, né? Porque o financeiro, a gente tem que ser muito criativo ali para fazer tudo que eles fazem, eles são heróis. Mas ele, em muitos momentos, exercitou a criatividade dele de uma forma brilhante, que você ficava, poxa, como ele foi. Parece uma pessoa aqui da publicidade, do marketing, que geralmente o pessoal acha que são as pessoas mais criativas do mundo. Às vezes nem são, viu, gente? Eu nem me acho muito criativo. Mas o cara era foda. Então, assim, desculpa pelo palavrão, desculpa, eu não sabia que eu podia falar. E aí, a gente percebeu que nesse grupo multidisciplinar era o que morava a grande inovação. Era onde morava a grande inovação. Então, é importante, quando houver inovações nos setores de vocês, no que vocês fazem, que vocês também compartilhem com outras áreas para entender se realmente aquela inovação faz sentido, ou se ela pode ser modificada, ou se ela pode ser adaptada. E uma ideiazinha, que era uma coisa bem pequenininha, pode se tornar uma coisa gigantesca, certo? Vi aqui que muitos de vocês querem mudar principalmente essa parte de inovação e a parte de criatividade, e eu acredito que isso é o essencial, e isso é primordial para que a gente faça a partir de agora, né? Voltando, então, para o nosso tema, mas eu achei interessante falar um pouco de inovação para vocês também, porque esse é um momento muito propício para isso, é um momento total de inovação, onde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, é um momento muito propício. Então, essa transformação da aplicação e percepção de você precisa das suas características, que essas características se adaptem a essa tendência mundial que vem da economia compartilhada, certo? E aí, o que você precisa? Criatividade, versatilidade, escuta, agilidade, inovação. Vocês já demonstraram que vocês estão mais focados nesse momento em criatividade e inovação, e eu espero que vocês realmente busquem isso. Assim, a empresa vai ganhar muito, mas principalmente vocês vão ganhar muito. Assim, em todo esse processo que eu vivi, que eu vivo dentro da Meirelles de Freitas, o que eu mais percebo é que tudo que eu crio, que tudo que eu inovo, que tudo que eu transformo através do meu trabalho, óbvio que a empresa ganha, e ela tem que ganhar, né, porque ela está pagando meu salário, enfim, mas tudo que eu faço, eu também ganho. Eu ganho uma experiência que eu não ganharia se eu não estivesse me desafiando constantemente a ser inovadora, a ser criativa. Então, você também precisa entender que tudo que você faz, você também está ganhando. É a sua carreira, é o seu papel. Então, você precisa dar o melhor, sempre, né? E aí a gente chega na parte fim, eu acredito que na parte fim do nosso bate-papo aqui,
que é os heróis não existem mais dentro da economia compartilhada, sabe? Antes você tinha lá que tinha lá o grande CEO da empresa tal, o presidente da empresa tal, era conhecido por todos, né? Você tinha o presidente da Ford, o presidente da, sei lá, da Volkswagen, eram pessoas conhecidas, eram pessoas aclamadas, eram pessoas que eram os grandes heróis das empresas. E hoje a gente percebe que, por exemplo, você sabe quem é o CEO da Netflix? De cara, assim, pensando, o nome vem? Não vem. Você sabe quem é o CEO da Google hoje? Da Google hoje. Você não sabe. Não sabe, gente. Mas, por exemplo, você sabe, ou todo mundo aqui vai conhecer sei lá, Bill Gates. Todo mundo vai conhecer e vai saber que ele é da Microsoft, blá, 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 blá. Mas você hoje sabe quem está por trás da Microsoft. Então, assim, hoje você sabe quem está por trás da Apple, por exemplo, que por muito tempo, né, teve o seu presidente lá aclamado. Você não sabe. Por quê? Porque hoje os heróis, os grandes heróis da empresa, não é mais não é mais só o presidente, não é mais só os diretores. Hoje, a economia compartilhada, na economia compartilhada, os grandes heróis são quem produzem, quem fazem acontecer. Então, os grandes heróis da Uber, por exemplo, são os motoristas, né, que estão lá dia a dia fazendo a máquina rodar. Você vê empresas que têm um operacional maior e que têm o apoio mais enxuto. Então, a grande tendência mundial é o compartilhamento, e não só o compartilhamento no serviço, o compartilhamento do produto, mas o compartilhamento também dos bônus dos profissionais. Então, não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas a economia compartilhada, ela traz algo muito rico para os profissionais, e é com isso que eu quero encerrar, traz algo muito rico para os profissionais, que é esse compartilhamento de bônus, de todos serem parte, todos serem os grandes heróis, todos serem o que fazem a diferença dentro da empresa. Não é mais uma pessoa que é o criativo, o inovador, mas é todo mundo. Todo mundo é criativo e todo mundo é inovador. Todo mundo faz parte dessa transformação constante de uma empresa. E eu acredito que a Meirelles também consegue se adaptar muito bem a isso. E cada um, se a gente puder ter esse olhar mais de compartilhamento com o outro dentro da empresa, a gente vai perceber esses grandes heróis que estão à nossa volta, né? Inclusive esses grandes heróis que estão fazendo do limão uma farofa, como o Afonso gosta de dizer. Para quem não sabe, gente, eu gosto de cozinhar, e colocar limão na farofa é incrível. Testem, se vocês forem fazer hoje uma farofinha para comer aí mais tarde, testem hoje colocar o limão na farofa de vocês. É incrível. O Afonso adora falar isso. Vocês hoje estão transformando o limão em uma farofa, né? Ou seja, em algo totalmente impossível e improvável. Então, cada um de nós hoje somos esses grandes heróis, e esse compartilhamento do bônus da empresa vem para cada um de nós. Essa é a grande tendência. É o compartilhamento da inovação, o compartilhamento das ideias, o compartilhamento da máquina rodando. Inclusive, quando eu falei da inovação, de você compartilhar as ideias e compartilhar, para que você tenha a inovação perfeita, digamos assim, o fragmento de ideias se transforme em um novo campo de atuação para a empresa, por exemplo. Para que isso aconteça, você precisa compartilhar. Então, você precisa compartilhar tudo hoje dentro da empresa. E eu acredito que hoje, mais do que nunca, nós estamos fazendo isso. Talvez nunca estivemos tão longe um do outro, porque antes a gente vivia para aquilo, vivia junto, né? Eu tomava café, aí lanchava, aí almoçava, aí lanchava de novo, e aí jantava, estava todo mundo muito perto, e hoje a gente nunca esteve tão longe, mas ao mesmo tempo a gente nunca compartilhou tanto ideias, agilidade, versatilidade, inovação, criatividade. Hoje a gente nunca compartilhou tanto, talvez por esse momento ser um momento ideal para o compartilhamento. Então, eu encerro dizendo para vocês que se a economia compartilhada, ela já era uma tendência lá atrás, agora ela vai ser o futuro.
que a gente possa realmente, eu sei que vocês tiveram uma semana aí digital interessante, com muitos temas, e nada mais propício do que encerrar a semana digital com o futuro, e o grande futuro vai ser todas essas características empresariais e pessoais que a gente tratou aqui, que a gente esteja antenado, que a gente esteja realmente disposto a atuar nesse novo ambiente, nessa nova transformação que está acontecendo. Não sei se vocês têm alguma dúvida, não sei se vocês colocaram aqui, porque eu não estou conseguindo acompanhar o bate-papo. Exatamente, né? Através dessas palestras a gente está tendo uma troca. Não sei se vocês tiveram alguma dúvida, talvez a Daiane tenha visto aí, mas eu acredito que não. E é isso. Não sei se a Dai também vai falar mais alguma coisa, mas muito obrigada por vocês terem estado comigo nessa manhã. Me senti em casa mesmo, mas não na minha casa, né? Mas na minha casa Meirelles e Freitas, que eu tenho muita saudade. É muito bom estar sempre em contato com todo mundo, porque a gente volta para a nossa casa MF, que eu amo demais, e eu acho que vocês também. Então, que a gente possa realmente nos guiar aí por esse futuro que a gente conversou hoje. E é isso, Dai, obrigada.